Olá, aqui é a pastora Silvia da Seara Church em Orlando, com mais um programa, uma entrevista, um bate-papo para abençoar o seu coração. E hoje nós temos a parte 2 de uma conversa que nós tivemos com a doutora Célia, que foi muito abençoada, muito comentada, e nós ficamos muito felizes porque ela pôde estar conosco hoje mais uma vez para falar com a gente sobre o pecado e a raiz da iniquidade. Então, querida, muito obrigada por você ter aceito o convite de novo e estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Muito bom ter você e com um assunto tão importante. Fique à vontade, querida. Pastora Silvia, o prazer é meu também de estar com vocês novamente e falar sobre um tema tão relevante e que pode atar ou desatar a nossa vida. Verdade. E em nome de Jesus nós seremos desatados. Amém. E seremos livres de qualquer coisa que ainda nos prenda. Né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre por que alguns pecados são tão difíceis da gente deixar. E são tão, às vezes, recorrentes na nossa vida, enraizados, né? E a gente vai continuar falando alguma coisa sobre isso, então. É muito gostoso a gente saber, porque a entrevista da semana passada, muitas pessoas falaram comigo, uau, que assunto interessante, inclusive pastores ficaram bem interessados no assunto. Então eu acho que é muito bom. Quando nós terminamos a entrevista, eu vi que ela ainda tinha muito mais conteúdo, que a gente conversou um pouco, e aí foi uma benção ela poder estar aqui conosco novamente. E eu queria que você desse continuidade naquilo que a gente começou na semana passada. A primeira pergunta que eu tenho para você é: qual é uma das maiores portas para a formação da raiz de iniquidade em nossas vidas? Então, relembrando que o que nós estamos fazendo aqui, né, pastora, é abrindo a mente da gente, abrindo o entendimento, né? A gente não tem a pretensão de, num programa, em 15 minutos ou em meia hora, trazer todas as respostas, porque isso não existe, né? A nossa busca é uma busca que tem que ser contínua em Deus, em entendimento, em sabedoria. E uma das coisas que nós falamos na semana passada é que uma das grandes portas para uma raiz de iniquidade se estabelecer nas nossas vidas é um trauma. E todos nós já passamos por algum tipo de trauma. Quem não? Quem não? Porém, alguns traumas, eles marcam a gente de tal maneira que geram em nós sentimentos pecaminosos, atitudes pecaminosas, e que ficam tão enraizadas que a gente não consegue, mesmo às vezes depois de anos de conversão, não consegue se desvencilhar daquilo. E são coisas que nos fazem mal, porque nós temos a consciência como cristãos. Cada vez mais, né? Lendo a palavra e estando em comunhão, que aquilo não agrada ao Senhor, mas às vezes a gente não consegue deixar de fazer. Então, uma das maiores portas de entrada é o trauma. Que coisa impressionante, né? E como é que a gente pode identificar, então, essas portas? Como que você pode identificar? Você pensa nelas, você conversa? Como que isso pode acontecer? Então, uma boa... É muito difícil, às vezes, a gente entender, porque a gente está tão enredado na situação, no sentimento, mas que isso que nós estamos conversando abra o seu entendimento, porque alguns mecanismos de defesa a gente são despertados em nós, aparecem quando começamos a utilizar alguns mecanismos de defesa, e que são o sinal de que tem alguma coisa errada. Né? E quando a gente percebe isso, é o sinal de que a gente tem que ir mais fundo. Então eu vou falar que existem vários mecanismos de defesa e desdobramentos deles, mas eu vou falar sobre 4. E se é com você, se é algo que você fala, eu acho que eu sou eu estou agindo assim, então vai mais fundo, vai procurar oração, em busca, em consagração, com pastores, com uma ajuda psicológica, vai procurar ir mais fundo, porque você vai ficar livre dessa situação. Né? Se você buscar, a palavra do Senhor diz que aquele que bate, né, a porta vai ser aberta, então temos que buscar e bater. Então o primeiro mecanismo de defesa que eu quero falar aqui, ele é Fugiu. É a repressão, todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar de repressão.
Então, o primeiro mecanismo que eu quero falar é a repressão. A repressão, ele é um mecanismo de defesa. Então, quando a gente fala em mecanismo de defesa, eu tenho uma dor e eu não quero entrar em contato com aquela dor mais. Aquilo me machuca, não quero, eu jogo aquilo para o meu inconsciente, eu não quero trazer para o consciente porque é muito dolorido. Então, a repressão é um desses mecanismos de defesa, onde eu reprimo um sentimento, uma lembrança, mas na verdade eu só estou evitando o contato com aquilo, mas aquilo está lá. Exatamente. Então, eu acho que eu estou evitando o contato, mas quando acontece uma situação semelhante, um filme que eu assisto, alguém fala alguma coisa, aquilo volta a me machucar, porque o assunto não está resolvido, o assunto está reprimido, jogado lá para a nossa mente, né, para uma parte que fica escondidinha, mas não está resolvido. Então, a gente precisa, primeira coisa, perceber se nós estamos reprimindo aquela situação que você passou, já está resolvida. Você liberou perdão, você de verdade está com seu coração limpo, você consegue falar sobre essa situação. Lógico que você não vai ficar bobo, né? Você sabe o que aconteceu, mas você consegue falar sobre essa situação numa boa, tranquilamente, ou é algo que você tem evitado, não quer nem... Você começa a pensar, te dá uma angústia. Para mulheres, provavelmente, dá vontade de chorar, né? Dá um nó na garganta, vontade de chorar, tipo né? Tipo assim, você não quer conversar sobre esse assunto. E sabe que as fobias, por exemplo, que estão muito, né, em voga agora, todo mundo fala sobre fobias. As fobias, a ansiedade, são muitas vezes, não é 100% das vezes, mas o resultado de algo reprimido. Né? Por que a ansiedade, por exemplo? Porque é algo que, na verdade, eu nem resolvi e nem saiu da minha vida. Então, aquilo fica num nível meio assim, nublado aparecendo, mas está lá. E isso causa muita ansiedade. Né? É muito ruim na hora, por exemplo, que você vai dormir, um assunto que quer subir, porque quando a gente relaxa, quando a gente vai dormir, por exemplo, o assunto quer subir. Né? O nosso organismo foi feito assim, Deus nos fez assim para resolver as coisas. Deus não fez a gente para reprimir. Deus fez a gente para resolver. E quando aquilo volta e nossa natureza tenta trazer aquilo de volta para a gente resolver o assunto e a gente não quer e a gente reprime de novo, isso gera ansiedade, gera fobia, gera algumas doenças, né? A psicossomatização nos mostra, pelos estudos, que algumas doenças como asma, como alergias, bronquites, podem ser resultado de traumas reprimidos e não resolvidos. Uau, que coisa! Né? Então precisamos, e talvez você esteja nessa situação, né? Então vai buscar ajuda, sim, né? Tenta entender, talvez nós já atendemos, você já deve ter atendido também, pastora, pessoas que não lembravam de alguma coisa. E lá em oração, na ministração, a pessoa, meu Deus, eu lembrei que me aconteceu tal coisa, né? É verdade. Porque aquilo estava reprimido. Reprimido, exatamente. Né? E aí quando a pessoa lembra, e aí sim pode orar a respeito, colocar diante de Deus, muda, né? E começa efetivamente um processo de cura e de libertação, né? O outro mecanismo de defesa que eu quero falar é o isolamento, né? Quando a gente fala em isolamento, pode se traduzir no isolamento pessoal, mas é o isolamento da lembrança. Então a gente isola a lembrança, a gente tenta passar uma fita isolante lá nela e não ter contato com ela, isola a lembrança, a pessoa tenta se esconder. E esse isolamento, ele gera comportamentos obsessivos compulsivos. Uau! Né? Então quando você sabe de uma pessoa, ou você mesmo está começando a ter comportamentos obsessivos compulsivos repetidos, né? Lava a mão muitas vezes e limpa, checa 10 vezes se você fechou a porta da casa, checa 20 vezes se você realmente limpou a pia da cozinha, né? Esses comportamentos repetidos e compulsivos, eles podem ser o sinal de que existe um trauma não resolvido e que está sendo desenvolvido um mecanismo de isolamento. Então isola, né? E quando eu repito, geralmente é com relação à organização da casa e limpeza, porque eu repito aquela limpeza, eu estou limpando, mas você não está limpando nada do inconsciente, está lá,
Né? E a maneira de limpar é o quê? É falar sobre o assunto, é contar para alguém, dizer que você tenha segurança para falar. Porque você possa abrir e falar, olha, me aconteceu isso, é uma coisa que, na verdade, eu nunca falei para ninguém. Você já deve ter ouvido isso, pastora. Né? Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu preciso falar. E na hora que a pessoa fala, rompe aquilo. Né? Rompeu. Né? É uma coisa incrível. O terceiro mecanismo de defesa que eu quero falar é o deslocamento. Né? Então, no deslocamento, a pessoa desloca a sua dor para outra pessoa, porque ela não quer ficar sozinha na dor. Então, pessoas que começam a machucar outras pessoas porque elas estão com um trauma não resolvido. Eu não quero ficar sozinha nessa dor. Não é possível que eu vou ficar sozinha nessa dor. Então eu começo a machucar pessoas que estão perto de mim. E às vezes são as pessoas mais queridas, pessoas que estão mais perto. Né? E a gente começa a deslocar a dor. Né? Nossa, eu tenho muita história para contar, mas não dá tempo. O quarto mecanismo de defesa é a projeção. Né? Então, na projeção, o que eu faço? Eu tento culpar outras pessoas, circunstâncias ou até coisas pelo que aconteceu, né? Ou por coisas que estão acontecendo na minha vida agora e que são decorrentes de um trauma do passado. Mas também você fez isso. Mas também você, olha como você fez, olha o que o outro fez, mais. E se coloca desculpas, né? No que eu fiz e culpa no próximo. Eu tiro a culpa de mim e coloco a culpa no próximo, quando muitas vezes a culpa é minha mesma. Né? Então, para eu ficar livre, o que eu tenho que fazer? Reconhecer a minha culpa. Ficar livre da minha culpa, reconhecer, né? E expressar a minha culpa. E geralmente as pessoas não querem reconhecer culpa, por quê? Porque se eu reconhecer a minha culpa, o outro vai achar que ele teve razão. E o outro também me machucou. Né? Só que não é assim. Reconheça a sua culpa. E o resto Deus cuida. Deus vai cuidar da terceira, da quarta pessoa, de seja quem for. Né? A gente precisa ter essa confiança. Porque aqui a gente está falando de temas da psicologia, da psique humana, mas a gente tem Deus. A gente tem o Espírito Santo. Né? Que nos ajuda, que nos ensina. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, né, pastor? É verdade. Então é só a gente querer abrir os olhos, enxergar e pedir que Ele nos ajude. Né? Às vezes a gente, eu não sei se eu falei semana passada, mas quantas vezes a gente encontra com alguém que fala, eu já fiz tudo, eu desisto. Você não fez tudo. Não, tem Talvez sempre tem coisa que você não fez. Né? Às vezes, porque se passaram 3 anos, você fala, eu já fiz tudo nesses 3 anos. Passou o tempo. Mas atitudes concretas trazem mudanças concretas. É verdade. Né? Então, a gente conseguir abrir os olhos, e se a gente não consegue abrir os olhos sozinha, pastora, tem que pedir ajuda de alguém. Tem que pedir. Né? Tem que pedir ajuda de alguém. Se você está aí num mecanismo louco de culpar os outros, num mecanismo louco de jogar a culpa sempre em mais alguém, ou de querer ferir os outros para não ficar ferido sozinho, né? Se você está vendo que você está desenvolvendo manias, compulsões, né, como uma maneira de apagar isso da sua mente e não vai apagar. Então já é um sinal de que é um momento de você buscar uma ajuda mais especializada, né, ou mesmo que seja uma ajuda pastoral, mas alguém que consiga olhar de fora e te ajudar a enxergar, né, e até buscar em Deus e no Espírito Santo. O que pode ser feito, né? Sim. A gente fica com vontade de ficar aqui o dia inteiro. Mas a gente tem que ver como que a gente pode fechar isso rapidamente. Como que você acha que as pessoas podem vencer esses traumas? O que elas podem fazer? Geralmente é buscar esse conselho, é buscar ajuda, conversar sobre os assuntos, não é isso que você tem falado? Eu fico com a palavra de Deus, né? A gente poderia olhar, e tem milhares de técnicas na psicologia que são válidas e que podemos utilizar com um profissional capacitado e tudo, mas como mulheres de Deus, como pessoas de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que diz nada melhor, nada mais infalível. Nada. Que diz que quando a gente confessa as nossas culpas uns aos outros, a gente é curado. Exatamente. Né? E assim, deixar, eu vou usar um termo bem assim popular, mas deixa de bobeira. Deixa de ficar falando que todo mundo fez e você não fez nada, porque isso não é verdade. Né? A nossa vida é uma vida de ação e reação. É assim mesmo.
Alguém pode ter feito uma coisa contra mim, mas eu também fiz. Com certeza eu respondi, eu fiz errado, eu devolvi na mesma medida, eu também me embolei no meio do caminho. Poderia ter feito diferente. Poderia ter feito diferente. Então, né? Então confessar as nossas culpas e ficar livre. E ficar livre, isso que é o mais importante. Então, nesse momento, eu queria que você aí, onde você estiver, que você feche seus olhos. Nós vamos estar orando por você, para que o Senhor possa estar trazendo a revelação para a sua vida, para que você possa identificar aquilo, talvez se haja algum trauma, alguma coisa que ainda está precisando ser feita, para que você possa fazer. Amém? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, mais um dia de vida que Tu nos dás, Senhor. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. E muito obrigado, Senhor, por esse entendimento que Tu trouxeste para nós, nesse dia abençoado, através da Tua serva. Pai querido, em nome de Jesus, que cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos vendo, Senhor, que possa ser tocado pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor redentor, Senhor, que possa haver transformação, libertação e que, Senhor, nós possamos ouvir, ó Deus, os testemunhos de pessoas que encontraram a saída desse lugar tão difícil. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sal e luz nessa terra. Sim, enquanto estivermos aqui. Nós te pedimos essas coisas, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, querida, viu? Mais uma vez. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.